Antes mesmo de Tom Holland, antes de Tobey Maguire e muito antes do Aranhaverso já estourar, já existiu o Aranhaverso raiz. Sim, aquela animação clássica de 1994 que passava direto nas manhãs da Globo e moldou uma geração inteira de fãs do Cabeça de Teia. Essa série marcou não só pela ação insana e os vilões carismáticos, mas por ter entregado um Peter Parker completo. Um cara com crise existencial cheio de boletos, dilemas morais e, claro, aquele famoso azar que só o Peter tem. Tudo isso com a carga dramática que muitos filmes de herói hoje em dia nem chegam perto de produzir. Lançado em 1994, essa animação foi produzida pela Fox Kids e teve 5 temporadas completas. Ela não era só mais um desenho pra vender boneco não, mano. Era uma carta de amor pros fãs de quadrinhos, com arcos complexos, desenvolvimento real do personagem e um universo compartilhado antes do MCU sequer sonhar em existir. E é por isso que essa versão do Aranha virou um divisor de águas. E se você acha que isso é exagero, é porque talvez nunca viu esse Aranha em ação ou precisa rever urgentemente. Porque antes do multiverso ele já tinha enfrentado versões alternativas dele mesmo. Clones, simbiontes, mutantes, cientista maluco e já até encontrou o próprio Stan Lee. Essa série não só introduziu milhares de brasileiros ao mundo dos heróis, como cravou o Aranha de 94 na memória afetiva de uma geração inteira. E mesmo hoje, com 1000 versões do Aranha no cinema, nenhuma conseguiu capturar o equilíbrio perfeito entre emoção, fidelidade aos quadrinhos e o carisma como essa versão aqui. Se tem uma coisa que essa animação acertou em cheio foi mostrar que ser o Homem-Aranha é uma maldição disfarçada de dom. Enquanto outros aranhas mais novos têm o luxo de bancar o engraçadinho em meio a batalhas interdimensionais, o Peter Parker da animação de 94 tava se virando nos 30 entre salvar o mundo e pagar o aluguel atrasado. Mas é claro, né, ele também fazia piadinhas, afinal, ele é o Homem-Aranha. O desenho entregava um Peter Parker maduro, sofrido e ao mesmo tempo esperançoso. O cara era dividido entre o peso de suas responsabilidades e o desejo de ter uma vida normal, e isso era mostrado com a profundidade emocional que você só vê hoje em série dramática da HBO. Sério, esse Peter quebrava a gente por dentro e fazia a gente se questionar muitas vezes. Ele não era só o nerd zoado que ganhou poderes e saiu voando por aí não, mano. Na verdade, ele era um universitário lascado, órfão, com emprego instável como fotógrafo freelance e ainda tinha o tio Ben assobrando a mente dele 24 horas por dia. E falando em amor, as relações amorosas desse Aranha eram uma novela das 8 com superpoderes. Tinha a Mary Jane, o grande amor da vida dele, que nessa versão era forte, decidida, mas também alvo constante dos perigos da vida de um super-herói. E tinha a Felicia Hardy, a gata negra, sensual, inteligente e um código moral muito forte. Essa dualidade amorosa deixava o cara maluco, e a gente também, né? Você torcia pela Mary Jane, mas também achava a química com a Felicia incrível. Era quase um Peter Parker no multiverso das ex-namoradas. E nada era simples, nada era preto no branco. Toda escolha que ele fazia tinha consequência e era constantemente testado. Não só fisicamente pelos vilões, mas mentalmente, emocionalmente e às vezes até espiritualmente também. E é por isso que esse Aranha era tão real. Ele era humano demais pra ser ignorado. Você não só assistia, você sentia com ele. E eu ouso dizer que nenhum outro Aranha da Marvel até hoje conseguiu equilibrar ação, drama, romance e conflito interno com a mesma maestria que essa animação aqui. E é por isso que quando a gente fala que esse aqui foi o melhor Homem-Aranha, não só pela nostalgia, é porque ninguém mais ousou mostrar o peso de ser um herói como esse desenho fez. E se o drama e a construção emocional já eram de outro nível, o enredo e fidelidade aos quadrinhos eram coisa de fã pra fama, né? Era lindo de ver, velho. Essa animação adaptou arcos clássicos da Marvel com um respeito que até hoje faz muito roteirista de Hollywood passar vergonha. Tinha a linha do tempo bem amarradinha, desenvolvimento dos personagens ao longo das temporadas e, claro, momentos épicos que vinham direto das HQs, quase um painel por painel. O surgimento do Venom, por exemplo, é um caso à parte. Nada de alien que caiu do céu porque sim. Aqui o simbionte foi introduzido com calma, criando tensão, mexendo com a cabeça do Peter até explodir um dos arcos mais legais da série. Foi nessa animação aqui que muita gente entendeu pela primeira vez o peso do uniforme negro e como ele transformava o Peter num aranha mais agressivo, sombrio e descontrolado. E os vilões, essa animação fez o que muita adaptação fracassa em fazer, dar profundidade real pros vilões. O Duende Verde era mais do que só um maluco de dar risada estranha. Ele era trágico, manipulador e tinha conexões pessoais com o Peter que complicava tudo. O Rei do Crime era o chefão supremo das tretas urbanas da Marvel, aparecendo sempre como o cérebro por trás dos planos. O cara tava em todo lugar, mano. E o Morbius, cara, o Morbius dessa animação é o único que presta até hoje. Aqui ele era um cientista torturado, amaldiçoado pelo próprio experimento, tentando controlar a sede por plasma. Isso mesmo, plasma, porque sangue era forte demais para passar na TV naquela época. E aí quando você achava que já era bom demais, começava os crossovers, mano. Muito antes da Marvel pensar em montar o MCU, essa animação já fazia o Peter esbarrar com os X-Men, o Capitão América, o Justiceiro, o Blade e até mesmo o Doutor Estranho. Cara, era surreal de bom. Você via tudo conectado, com cada herói entrando no momento certo, com motivações próprias e interações que pareciam naturais, não forçadas só pra vender ingresso. Teve até episódio com viagem entre dimensões, que foi a base espiritual do que anos depois a galera ia
batizaria como Aranhaverso. Ou seja, enquanto a Marvel atual faz de tudo para manter a coerência em seus filmes e séries, a animação de 94 já fazia tudo isso com um roteiro amarradinho e coração. Ela respeitava o fã antigo, apresentava bem o universo para o novo público e ainda entregava ação, emoção e continuidade de verdade. Esse Aranha não salvava só Nova York, ele salvava a nossa paciência com a adaptação mal feita. Mas se tem uma coisa que essa versão do Homem-Aranha fazia muito antes de ser modinha, era contar histórias que se conectavam de verdade. Nada de vilão da semana, jogado por acaso. Os episódios aqui tinham continuidade real. O que acontecia em um, impactava nos próximos. O Peter crescia, errava, aprendia, e o universo ao redor dele também evoluía. Era quase uma série de streaming, mas na época da TV Globinho. E aí, meu amigo, vem o ponto mais alto, os arcos mais complexos. Sim, meus amigos, a série teve coragem de colocar o Peter em outro planeta, lutando ao lado dos heróis como o Capitão América, o Homem de Ferro, Tempestade, até mesmo o Quarteto Fantástico, contra vilões tipo o Doutor Destino e o Caveira Vermelha. Era o Aranha saindo de Nova York e indo salvar o universo com o moral de vingador, e tudo isso com um roteiro que conectava os episódios anteriores e explicava por que aquele momento era importante, tanto para a história quanto para o amadurecimento do personagem. E antes mesmo do Aranhaverso animado da Sony fazer todo mundo chorar no cinema, essa animação já brincava com múltiplas versões do Aranha. No arco final da série, o Peter encontra várias realidades paralelas com o Homem-Aranha alternativo, incluindo um com armadura high-tech, um milionário e até uma aranha com simbionte que dominou ele por completo. Ou seja, o conceito de Aranhaverso nasceu ali, nos anos 90, com dublagem BR e tudo. E tudo isso fez com que a série tivesse um universo próprio, coeso, cheio de referências e peso real. Não era só o desenho pra criança não, mano. Era uma saga de verdade, com construção narrativa que a Marvel demorou mais de 2 décadas pra alcançar lá nos cinemas. Enquanto hoje a gente vê o MCU tropeçando na linha do tempo, essa série já mostrava que, com planejamento e respeito pelo material original, dá pra contar histórias grandes sem perder a essência. E é justamente isso que faz o Homem-Aranha da animação de 1994 ser tão especial. Ela não era apenas um herói soltando teia e fazendo piadinha. Ele carregava o peso de ser Peter Parker de verdade, um cara com contas pra pagar, coração partido, dilemas morais e decisões difíceis. A Marvel hoje tem tecnologia, orçamento bilionário e um universo cinematográfico gigante, mas parece que falta uma coisa essencial: a vontade de revisitar esse lado mais humano, intenso e emocional do Aranha. Aquele que vive no dilema constante entre salvar o mundo e tentar salvar a própria vida pessoal. Porque, cara, na real, né, já chega disso, Sr. Stark, um Aranha que tá aprendendo, né, mano? Seria bacana a gente ver um Aranha ali mais maduro nos cinemas hoje, né? Enquanto os filmes atuais focam mais em espetáculo, o Aranha da TV Globinho focava em profundidade. Talvez seja por isso que, até hoje, a gente olha pra trás e pensa, cara, esse aqui é o melhor Aranha que já assistiu. E se você concorda ou quer ver a Marvel voltando a explorar mais esse lado mais maduro e complexo do Cabeça de Teia, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, mano. Nosso Instagram tá aqui na descrição, vai lá, dá um salve e segue a gente que eu sigo de volta e a gente troca aquela ideia, beleza? E agora bora comentar, mano, qual a versão do Homem-Aranha é a sua favorita e por quê? Bora trocar essa ideia aqui nos comentários, porque aqui é nostalgia, análise e zoeira na medida certa. Ó, e comenta aqui, vale dos filmes, da animação, vale tudo que é tipo de Homem-Aranha, beleza? No mais é isso, valeu por assistir até aqui, já deixa seu like, se inscreve também pra não esquecer e não perder os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, até a próxima, fui!